Graça e paz, meninas, bom dia, vocês estão bem? Hoje, segunda-feira, dia 10 de julho de 2023, seguimos para o nosso devocional dentro do propósito de 21 dias de reflexões, onde nós estamos aqui compartilhando os nossos pensamentos, a palavra de Deus, as reflexões, para a gente poder nos fortalecer. E hoje é meu dia, e eu vou deixar com vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que está no profeta Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 e 2. Profeta Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 e 2, e a palavra nos diz assim: E ele me disse, filho do homem, fica em pé, e eu falarei contigo. Então, quando ele falava comigo, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e ouvi aquele que falava comigo. Eu quero pensar com vocês a respeito das situações que nos deixam prostradas. E quantas vezes nós decidimos continuar prostradas. E nós passamos a viver aquela situação e nos vitimizar daquilo que nós estamos passando. Nós diminuímos o nosso valor em Deus e nós desacreditamos que em Deus nós podemos virar a chave, mudar a situação e nós continuamos prostradas. Nós deixamos a situação nos dominar, nós deixamos pensamentos gritarem nos nossos ouvidos, nós desistimos de ter uma ação e tomar uma decisão para sair dessa zona de conforto ou essa zona de vitimização que muitas vezes situações, lutas, pensamentos e nós mesmas nos colocamos. Aqui a palavra nos diz que ele estava prostrado, que o profeta Ezequiel estava prostrado e a voz de Deus veio sobre a vida dele dizendo, olha, filho do homem, se coloque de pé e eu falarei contigo. Muitas vezes o Senhor vai falar assim conosco. Muitas vezes nós vamos ainda ter aquela mentalidade de coitadismo e a voz do Senhor vai vir forte, num tom de até mesmo de uma bronca sobre a nossa vida, dizendo assim, olha, enquanto você continuar prostrado, eu não vou falar com você, mas passarei a comunicar com você aquilo que está no meu coração para o seu coração quando você se colocar de pé. A palavra nos diz que a voz de Deus veio sobre a vida do Filho do Homem dizendo, olha, fique de pé, e aí eu falarei contigo. E o texto diz no verso de número 2, que enquanto ele falava com o profeta Ezequiel, o Espírito entrou sobre ele e colocou ele de pé, e ele pôde ouvir aquele que falava com ele, ou seja, quando ele se colocou de pé, o Espírito entrou sobre a vida do profeta e ele começou a discernir a voz daquele que falava com ele. Ou seja, nós precisamos tomar uma atitude e termos um posicionamento de mudar a situação que nós estamos vivendo. Muitas vezes a gente já se acostumou a ser coitadas e a viver num ambiente tóxico, um ambiente de vitimização, e nós achamos que Deus é obrigado a intervir na situação em que nós nos colocamos, pelos problemas que muitas vezes nós procuramos. Só que o texto é claro em dizer que Deus diz, olha, se coloque de pé e eu falo com você. Posicionamento é querer sair do lugar onde está e fazer algo diferente que não foi feito antes. E segundo, depois que o profeta teve essa ação de se colocar de pé, o texto diz que o Espírito soprou sobre ele, entrou nele, imergiu nele, e ele passou a discernir a voz daquele que estava falando com ele. Ou seja, Deus não simplesmente falou com ele, mas o Espírito deu ao profeta condições dele discernir, dele entender o que Deus estava comunicando com ele. Então é isso que nós precisamos. Nós precisamos ter uma ação e tomar uma posição. Fazer o que não foi feito antes, seja na nossa vida espiritual e principalmente na nossa vida espiritual. Porque se a nossa vida espiritual estiver bem, se nós estivermos fundamentadas, alicerçadas na presença e na palavra de Deus, ainda que situações queiram nos derrubar e nos deixar prostrada, nós estaremos diferente mediante aquilo que está acontecendo do lado de fora. Por isso, nós precisamos ouvir muitas vezes de Deus um sacode, dizendo, olha, fica de pé, minha filha, faz alguma coisa, se posicione, porque aí eu vou falar com você, do contrário não, porque muitas vezes Deus ele não quer conversar com criança, Deus não quer conversar com mulheres imaturas, Deus não quer conversar com vítimas, Deus muitas vezes ele vai nos dar um chacoalhão para a gente se posicionar.
E Deus disse ao profeta, se coloque de pé. E aí eu vou falar com você. Do contrário, se o profeta estivesse prostrado, não ouvisse a voz de comando de Deus e não se posicionasse, Deus não iria falar com ele. E muitas vezes é isso que nós precisamos entender. Deus, ele quer falar conosco. Deus, ele quer nos levantar. Deus quer nos dar maturidade. Mas Deus, ele não vai nos tratar como inferiores, como vítimas, como coitadas. Deus, ele vai dizer, se coloque de pé e aí eu vou falar com você. E à medida em que o profeta se colocou de pé, à medida que nós nos posicionarmos, o Espírito de Deus vai vir sobre a nossa vida, nos trazendo não somente aquele sentido de confronto da parte de Deus, mas entendimento daquilo que Deus está nos comunicando. Então o Espírito, ele vem sobre a nossa vida para nos trazer discernimento acerca daquilo que Deus está falando. Muitas vezes nós ficamos desanimadas, prostradas, nós ficamos tudo, menos posicionadas. E muitas vezes nós não temos clareza daquilo que Deus está querendo nos comunicar, porque nós não estamos imergidas no Espírito, a fim de nós termos discernimento daquilo que Deus está dizendo. A palavra para nós nessa segunda-feira, e pega essa chave para você, é posicionamento. Deus, ele vai falar com você como uma mulher madura, não como uma coitada. Deus, ele não vai olhar para você como uma vítima, mas como alguém com que ele pode se comunicar, expressar o que ele quer dizer e te dar chaves para você abrir portas e vencer. A palavra de Deus para nós nessa segunda-feira é posicionamento. Faça o que ainda não foi feito. Que o Espírito de Deus possa entrar no seu coração, possa te encher de discernimento, para que você possa compreender que a partir de um posicionamento o Espírito entra sobre a sua vida e te dá orientação, discernimento, entendimento daquilo que Deus está te comunicando, seja na sua casa, no seu trabalho, no seu sentimento, na sua vida espiritual, na sua vizinhança, no seu trabalho, não importa. Nós precisamos estar firmes, posicionadas, parar de ser vítima, de ficar se prostrando por causa de qualquer coisa, de ficar num ambiente de vitimização, de sermos mimimi. Não, nós temos momentos de luta, de tristeza, temos, mas o Senhor tem mais para nós. Não são as circunstâncias e não é aquilo que nós estamos vivendo que fazem nós sermos o que nós estamos sendo, a não ser que nós deixamos a situação nos dominar. Por isso, filho do homem, fica de pé e eu falarei contigo. Então, enquanto ele falava comigo, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e ouvi aquele que falava comigo. Que o Senhor possa falar mais ao seu coração e que essa palavra possa queimar aí dentro de você. Se coloque de pé. Chega de ficar nesse ambiente de vitimização. Chega de ficar com mimimi. Chega de ficar pensando no leite derramado. É tempo de nós nos posicionarmos e entendermos com clareza aquilo que o Senhor quer nos comunicar. Amém? Deus abençoe. Boa semana para todas.